Bom dia, pessoal. Na aula de hoje a gente vai determinar aí as equações fundamentais do modelo elástico, tá? Bom, da mesma forma que no modelo rígido, né, aqui no modelo elástico, o nosso objetivo é definir equações, né, que permitam a gente encontrar a carga e a vazão, né, em qualquer ponto dentro da nossa tubulação e em qualquer instante de tempo, tá? A diferença, né, é que no modelo rígido a gente considerou que a nossa tubulação ela fosse totalmente indeformável, né, e que o nosso fluido fosse incompressível, tá? Aqui a gente vai considerar que a gente tem uma certa deformação na nossa tubulação, tá? E que o nosso fluido ele se comprime um pouco, tá? A deformação da tubulação a gente vai considerar que ela é totalmente elástica, tá? Ou seja, quando a gente aplica aqui, né, uma tensão, né, a nossa tubulação vai se deformar linearmente, tá? E a hora que a gente tira essa tensão, né, ela volta para a condição inicial, tá? Esse comportamento é bem diferente da tubulação, das tubulações com materiais viscoelásticos, tá? Na tubulação viscoelástica, né, a gente tem um comportamento totalmente diferente, onde a gente aplica a tensão, né, a gente tem uma deformação aqui variável, tá? E a hora que a gente retira essa tensão, a condição inicial ela não é retornada imediatamente, tá? Então, esse comportamento aqui, né, se a gente for pensar no transitório hidráulico, onde a gente tem a onda de pressão indo e voltando na tubulação, né, esse comportamento aqui ele afeta bastante a deformação, né, porque ora ela está sob a ação de uma tensão, ora ação de uma sobrepressão, né, ora ela está de uma subpressão. Então, esse comportamento variável aí da pressão vai alterar muito a forma com que a tubulação se deforma, tá? E aí o equacionamento se tornaria muito mais complicado, tá? Então a gente vai considerar que a nossa deformação é totalmente elástica, tá? E como a gente fez também na modelagem rígida, né? A gente vai avaliar a perda de carga com as equações que a gente tem em regime permanente, tá? Aqui outra ressalva, né? No modelo rígido a gente não tinha deformação da tubulação, né? Então a gente não tinha a variação de área. Nesse caso aqui a gente vai ter, mas mesmo assim a gente vai avaliar a perda de carga com o diâmetro constante inicial, tá? A gente não faz a avaliação de quanto o diâmetro se deforma a cada intervalo de tempo, tá? Existem modelos que fazem isso, mas a gente vai tratar aqui nesse equacionamento que a perda de carga é avaliada do diâmetro constante. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar as mesmas duas equações, né? A equação da continuidade e a equação de quantidade de movimento a um volume de controle, tá? Então, aqui o nosso volume de controle, né, a gente tem a seção 1 e a seção 2 distantes aí de um comprimento ΔX, tá? E a gente tem uma variação aqui de área, né, da nossa tubulação, exatamente pela deformação que a onda de sobrepressão vai causar, tá? Então, aplicando a equação da continuidade nesse volume de controle, né, a gente pode pegar aqui valores médios para achar a integral da variação de massa dentro do nosso volume de controle, tá? Então, a gente pega valores médios da área e da massa específica, né? Multiplica aqui pelo comprimento ΔX para encontrar qual que é a variação de massa no volume de controle. E aqui o fluxo de massa pela superfície de controle a gente pode calcular dessa forma, tá? Juntando essas duas equações, a gente chega aqui nessa equação principal aqui da equação de continuidade, tá? O que a gente vê é o seguinte, né, que a massa específica e a área, elas vão variar tanto com relação ao tempo, né, com relação à posição
dentro da minha tubulação, tá? E aí a gente precisa definir como que ocorre essa variação dentro desse sistema, tá? Bom, se a gente for avaliar a variação de massa num volume de controle, tá? Vamos pensar num sistema que ele está estático, tá? Sem movimento nenhum. A gente pode calcular essa variação de massa, né? Como sendo a massa específica multiplicada pela variação do volume, né? Ou seja, a massa específica multiplicada pela variação que a tubulação se deformou, tá? Mais o volume vezes a variação que a massa específica do fluido teve, tá? Então, se o fluido ele se comprime, né, a massa específica tende a se elevar, tá? E aí a gente tem que definir, né, como que ocorre essa variação do volume, né, e a variação da massa específica, tá? Bom, a variação da massa específica a gente pode definir através do conceito do coeficiente de compressibilidade, tá? Então, o nosso coeficiente de compressibilidade a gente pode relacionar como sendo, né, aqui o diferencial de pressão sobre a variação da massa específica sobre a massa específica e a diferencial de pressão sobre a variação do volume sobre o volume, né? Então, variações relativas aqui, tá? A gente chega aqui o seguinte, né? Uma variação aqui relativa da massa específica, ela se dá com um valor negativo, né? Da variação relativa do volume, tá? Ou seja, eu tenho uma variação negativa no volume, né? Eu reduzo o volume que o meu fluido ocupa, né? E isso faz com que eu eleve a massa específica do fluido, né? Porque eu permito que um pouco mais de quantidade de fluido entre no mesmo volume que eu ocupava anteriormente, tá? Então, essa relação mostra exatamente isso para a gente, né? O aumento aqui relativo da massa específica se deve à redução do volume que esse fluido ocupa, tá? Esse volume aqui, né, não confundir, é o volume que o fluido ocupa, ok? Bom, se a gente deixar aqui em função da pressão, tá? A gente tem que o efeito da pressão sobre a massa específica, ele vai depender aqui do módulo de compressibilidade do fluido, tá? Então, essa equação aqui vai ser importante para a gente, tá? Então, a gente já definiu aqui, né, como que é essa variação da massa específica do fluido. Agora, a gente precisa definir como que ocorre essa variação do volume da tubulação, tá? Então, a variação do volume da tubulação a gente pode escrever, né, como uma somatória, variação relativa, né? A variação relativa no comprimento da tubulação e mais a variação relativa da área da seção transversal da tubulação, tá? Essa variação relativa aqui longitudinal, né? Ela é muito pequena com relação a essa variação da área, tá? Então, a gente costuma desprezar ela, tá? Então, ela é aproximadamente zero. E a gente relaciona aqui a variação de volume com a variação da área da seção transversal, tá? Bom, o que vai acontecer? Quando a gente tiver essa deformação da área, né? Então, quando a nossa tubulação se dilatar, vão aparecer três tensões internas, né? Nas três direções, tá? Tensão longitudinal, tensão circunferencial e a tensão radial, tá? Para fazer o equilíbrio de forças, né, devido a essa deformação, tá? A nossa tensão radial, ela também é desprezível, tá? Ela é aproximadamente zero e a gente vai desconsiderar ela, tá? E a nossa tensão longitudinal, ela vai depender do tipo de vinculação da tubulação, tá? Então, a gente vai considerar que a nossa tubulação ela está completamente vinculada, né? Ela não tem movimento nenhum longitudinal, tá? E aí, a hora que a gente desenvolve essa equação, né? Aparece essa relação aqui, né? A nossa tensão longitudinal, ela vai ser zero, então esse valor aqui é 1, né? Então, a minha
variação relativa de área, é exatamente em função aqui apenas da tensão circunferencial que eu vou ter, tá? Bom, olhando as forças atuantes aqui na seção, né, da tubulação, tá? Como é uma tubulação simétrica, a gente vai ter forças, duas forças T atuando aqui na espessura, né, da parede da tubulação, tá? E a gente vai ter a pressão interna aqui atuando na circunferência interna da tubulação, tá? E isso tem que estar em equilíbrio, tá? Então, as forças aqui atuando na espessura da parede, né, tem que ser igual à tensão atuando internamente, tá? Então, fazendo essa relação, tá, a gente chega aqui que a variação de volume na tubulação ela pode ser dada por essa equação, né? Lembrando aqui que o coeficiente de vinculação para a gente vai ser 1, né? Com a tubulação completamente vinculada, tá? Sem deslocamento nenhum, sem deformação nenhuma na longitudinal. Bom, substituindo então as relações que a gente obteve nessa equação principal aqui, né, que a gente estava avaliando a variação de massa no volume de controle, né, numa situação estática, a gente tem que a variação relativa de massa, né, é dada por essa equação aqui, tá? Bom, só que o nosso sistema está com fluido em movimento, tá? Quando a gente faz a análise para um fluido em movimento, né, usando essas relações, né, a gente chega aqui nessa equação principal, tá? Então a gente tem essa relação aqui, né, da variação de ρ vezes A em função da variação de pressão, tá? E aí substituindo essa equação na nossa equação original, né, da equação da continuidade, tá? Essa outra equação aqui, tá? A gente chega na equação fundamental da continuidade de um sistema dinâmico e elástico, né? Então, um sistema que a gente considera a deformação da tubulação e a compressão do fluido, tá? Então, essa é a equação fundamental da continuidade, tá? Aqui ela está em termos de pressão e de velocidade, tá? Mas a gente pode fazer a transformação para carga e vazão também, tá? A gente vai fazer isso depois. Bom, a equação da quantidade de movimento a gente vai avaliar de forma similar como a gente fez no modelo rígido, tá? Então a gente vai ter a somatória de forças no eixo X, tá? E as forças são as mesmas que a gente considerou, né? Força gravitacional, força de pressão e força de atrito, tá? E a gente vai ter a variação aqui da quantidade de movimento no volume de controle e a variação, o fluxo, né, de quantidade de movimento pela superfície de controle, tá? Bom, o que a gente vai fazer é considerar valores médios para calcular a somatória de forças na direção X, tá? E aí a gente vai desenvolver a equação aqui e a gente chega nessa equação principal, tá? Aqui eu coloquei o coeficiente beta, tá? Só para lembrar que a gente poderia considerar que o perfil, né, de velocidades em cada uma das seções aqui, ele não fosse uniforme, tá? E aí a gente poderia utilizar um coeficiente beta aqui, né, de um perfil parabólico, enfim, perfil mais circular. Se a gente tivesse isso bem definido, a gente poderia utilizar aqui, tá? Mas a gente vai considerar que a distribuição de velocidades e de pressão, né, ela é uniforme em cada uma dessas seções, e esse coeficiente beta aqui, ele vale 1, tá? Então, fazendo essa consideração e levando, né, o nosso termo aqui, ΔX, para zero, tá? A gente chega na equação fundamental da quantidade de movimento, também um modelo dinâmico e elástico, tá? Bom, então, né, no modelo elástico, a gente tem essas duas equações diferenciais parciais que vão reger o fenômeno físico, tá?
algumas observações importantes sobre essas duas equações, né, é que elas são equações completas, tá? Elas conseguem modelar qualquer tipo de escoamento na tubulação. Então, ela é capaz de modelar o escoamento permanente, ela é capaz de modelar um sistema rígido, tá? Então, ela é a equação completa para o escoamento em uma tubulação, tá? Eu já comentei aqui, né? Mas a gente vai ver em alguns exemplos, tá? Que o termo de atrito ele pode não ser calculando, né, o termo de atrito em regime permanente. Isso pode fazer com que a gente tenha alguns erros aí quando comparados a medições reais, tá? Então, às vezes é preciso fazer um ajuste no modelo, né, para que a gente fazer uma calibração, né, que a gente diz, né, para ajustar o modelo com uma situação real que a gente tem algum tipo de medição, tá? Existem vários modelos para esse cálculo do termo de atrito em regime transitório, tá? Mas em grande parte das situações, né, avaliar o fator de atrito com equações de regime permanente a cada instante de tempo, né, que é uma modelagem quase permanente, que a gente chama, né, já traz bons resultados, tá? E se a gente reescrever esse conjunto de equações diferenciais aqui em termos de carga e vazão, a gente tem essas duas equações aqui, que são as equações fundamentais do escoamento transitório, tá? Então, o nosso objetivo aqui, né, vai ser determinar a carga e a vazão a cada instante de tempo e em cada posição da tubulação, utilizando essas duas equações aqui, tá? As nossas incógnitas, né, são a carga em um determinado instante, em um determinado ponto, e a vazão nesse mesmo instante, nesse mesmo ponto, tá? Também, né, diferente do modelo rígido, aqui a gente tem equações diferenciais, né, parciais, e aí a solução analítica ela se torna praticamente impossível para a maioria dos casos, tá? E aí a gente tem que lançar a mão de algum método numérico, tá? A gente tem diversos métodos numéricos disponíveis para resolver esse sistema, tá? E aí na próxima aula a gente vai ver o método das características, que é o mais utilizado aí para resolver esse sistema.